Hoje a gente vai falar de se é muito tarde para sonhar, é muito tarde para se construir coisas. Hoje a gente vai falar de um assunto sério e um filme de comédia, certo? O filme se chama Enquanto Somos Jovens. Será que é bom? Será que não é bom? Que reflexões traz esse filme? Será que ele fala sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da Dona Alessandriel? A gente vai falar logo mais após a nossa vinheta. We met this interesting couple, Jamie and Darby. He's a young documentarian, and she makes ice cream. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fernando Fermini, Dona Alessandriel aqui. Oi, gente. E hoje a gente vai falar de Enquanto Somos Jovens, filmes que está lá na Dona Netflix de 2015. É um filmezinho que já tem aí os seus 10 anos, né? E será que é bom? Será que não é bom? Antes da gente falar sobre esse filme, da gente conversar, na verdade, sobre esse filme, já vá dando aí o seu like, seu gostei, seu joinha, se inscreva aqui nesse canal. É muito importante que você se inscreva nesse canal, porque com a sua inscrição e o seu like, a gente vai poder trocar de microfone, porque já é o terceiro microfone que a gente compra pra cá, né? E o microfone não funciona. Então vamos lá, Enquanto Somos Jovens. A torcida da Dona Alessandriel foi o sinal pra gente falar da sinopse. Josh e Cornélia são um casal de quarentões que decidem passar mais tempo com um casal mais jovem que eles. Apesar da juventude e gosto pelo cinema alimentar esse novo vínculo, as suspeitas sobre a honestidade do rapaz começam a pesar. Primeiramente, a gente deve explicar que esse filme está lá na Netflix, né? E aí aqui a gente tem um elenco muito foda nesse filme, né? A gente tem o Ben Stiller, que é um ator de comédia, clássico de comédia. A gente tem o Adam Driver, o famoso Kylo Ren do Star Wars. E tem a Naomi Watts, que fez o King Kong, né? É a princesinha dos filmes do David Lynch, né? E a Amanda Seyfried e grande elenco. Tem um monte de pessoas aqui, um elenco diverso de pessoas, que eu não quero falar o nome de todo mundo, tá bom? A direção é do Adam Stockhausen. Eu não lembro de ter visto nenhum outro filme do Adam Stockhausen, né? Se você já viu, comente aí embaixo que a gente vai tentar procurar. Mas, primeiramente, eu gostei bastante. Vou passar a primeira bola para a Dona Alessandriel para ela dar as especificações do que ela achou do filme. Dona Alessandriel, gostou do filme? O que você achou? Bem, o filme, ele começa, né, como se fosse um filme romântico. Os personagens que são o casal mais velho, assim, eles têm um relacionamento que é um relacionamento que parece desgastado. Eles vivem uma vida assim, daquele casal que senta na cama, um vai ler, o outro também vai ler, ou vai assistir alguma coisa. Então assim, parece um casal que já chegou àquele momento de desgaste, né? E aí quando o filme começa a tomar impulso, você vê que não é relacionado à amorosidade, a amor, né? Então o filme, ele não se relaciona a romance. O filme é mais um drama, né? Isso. Ele era pra ser uma comédia, né, na verdade. Mas ele está classificado como uma comédia romântica, mas ele acaba se tornando um filme mais reflexivo, de autorreflexão, né? Um filme que você mais faz a sua própria autorreflexão, né? Continue. Porque apesar dele ter cenas em que a gente consegue rir, né? Porque tem atores muito bons, né? Então assim, a gente assistiu exatamente por isso. Apesar dele ter essa coisa de ter essas cenas que são engraçadas, o filme, ele retrata muito a questão de você chegar a uma fase madura e você ver que aquilo que você queria conquistar ainda não chegou àquilo. Então, ele gira mais em torno do Josh, o Ben Stiller. E a gente acha que vai girar em torno do casal, mas o filme realmente, quando você chega lá pro final, você vê que o filme realmente estava relacionado ao Josh, um diretor, né, que faz documentários. E aí ele está produzindo um documentário, e esse documentário ele já está produzindo há muitos anos. A fotografia do filme é muito bonita, o roteiro é muito bom, ele é bem assim, bem encaixado. O filme te dá um mistério com relação ao Jimmy, né? Porque o Jimmy, ele aparece misteriosamente na vida do Josh. Então assim, então o filme assim, ele tem essa questão do mistério.
Tem a questão de falar sobre o passado, né? O Jimmy é um hipster, né? E ele gosta das coisas do passado, inclusive ele ainda tem vitrola, ele tem discos, vinil. Então, assim, é muito ligado a essa questão do passado, de olhar o passado, enquanto o Josh está querendo olhar o futuro, né? Querendo ver aquela coisa do jovem de hoje em dia, como é que é. Então, assim, eu achei bastante legal essa questão do filme de relacionar o jovem e o mais velho. Assim, como a dona Alessandriel falou, né? O filme, ele a princípio, ele se vende como uma comédia romântica. Inclusive, é bacana esse negócio porque é um casal de quarentões tentando se adaptar num mundo de jovens de 20 e poucos anos, né? A jovem faz dança de hip hop, enquanto a mulher de 40 ela está indo com as amigas dela para uma aula de mulheres grávidas para botar os bebês para dançar. Detalhe, o casal eles não têm filhos, são um casal de quarentão, né? E aí o filme ele mostra muito esse dilema da juventude e a pessoa de 40, né? Enquanto, como a dona Alessandriel bem falou, os jovens estão mais ligados a coisas do passado, porque é hipster, é moda, né? Então, lá na casa do Jimmy e da esposa dele, a Darby, eles ouvem disco de vinil, eles assistem filmes em VHS, né? Eles leem livros, normal, livro físico, né? Na casa do Josh e da Cornélia, que é a esposa dele, né? Que é interpretada pela Naomi Watts, eles estão acompanhando o que a tecnologia está oferecendo. Então, eles assistem filme no streaming, né? Eles ouvem música no Spotify e eles leem livro naqueles tabletop, né? Eles leem livro no tabletop. Eles estão acompanhando a modernidade enquanto a juventude está olhando para trás e vendo aquilo como uma coisa grande. E aí, assim, é brilhante a direção do Stockman aqui, porque ele mostra bastante essa dicotomia de o velho, a pessoa velha, e aqui eu vou usar um termo de velho, não porque uma pessoa de 40 é velho, mas porque é velho para os padrões de pessoas jovens atualmente, né? Porque eu sou jovem, mãe. Jovem é outro papo. Eles estão tentando acompanhar a juventude, porque na verdade o velho, ele não é tão velho assim, né? Uma pessoa eu tenho 40 e poucos anos, né? Eu acompanhei a época que veio o videogame, que veio o VHS, a tecnologia está acompanhando a mim. Enquanto a nova geração, ela está nascendo com a tecnologia que já está, né? Então a gente vai acompanhando. Na verdade, essa questão que você fala aí, é que muitas mulheres já com seus 60 anos, elas falam que não tem a idade que elas têm, né? Porque, na verdade, por dentro elas se sentem jovens. É a fase que elas se sentem mais bonitas, é a fase que elas se sentem mais inteiras. Então a maioria das mulheres e dos homens nessa idade, eles se sentem jovens, o espírito deles é de jovem, o físico pode estar envelhecendo, mas por dentro eles se sentem ainda jovens. Então o filme fala também disso. Né? Aí assim, quando eles veem esses jovens que dão mais valor a coisas antigas, o Josh e a Cornélia, eles também olham para dentro deles e dizem: caramba, qual foi o momento que a gente achou que aquilo que a gente vivia era brega e tentou se adaptar demais. Só que eles vão nessa onda de se adaptar aos jovens e eles próprios se sentem deslocados, né? Enquanto o Jimmy, ele anda de bicicleta, ele é o cara que não sei o que, o Josh começa a ter as limitações da idade. Ele descobre que tem problema de vista, ele começa a usar óculos, ele descobre que ele não pode mais pedalar a quantidade que ele devia porque ele tem problema de artrite, né? Então ele já começa a tomar e dizer: caramba, artrite? Então eu tomo esse remédio, semana que vem eu tô bom, né? E para ele acontecem as limitações do corpo. E assim, é muito bacana, assim, porque tu vai vendo e diz: não, é uma comédia romântica de um casal atrasado tentando se encontrar, tentando encontrar qual é o propósito deles. Só que quando chega no final, o filme, como a dona Alessandriel foi muito boa em dizer, o filme mostra que não é sobre o casal, é sobre o Josh e o quanto ele, como realizador, como ele como ser humano, né? Porque na verdade quem puxa a Cornélia para isso é o Josh. E dele se encontrar e dizer onde é que ele encontra a paz dele, onde ele encontra a própria realização. A problemática dele com o documentário, que é um documentário que já tem 7 horas. E aí ele vai pedir ajuda ao sogro para assistir o documentário e analisar, que o sogro é um documentarista antigo, e o sogro dá algumas dicas e diz: corta isso com uma figura experiente, inclusive ele vai ser homenageado. E o Josh é muito cabeça dura em dizer: não,
você tá nessa hype aí, você já passou a sua época, a minha hype é essa, então eu já tenho experiência para dizer que, ó, tem que ser assim, assim, assim. Sabe o que é que me lembrou? Eu lembro de uma época que eu estava conversando com o Helder, um amigo meu, e o Helder dizia bastante que pessoas de 30 a 40 anos é uma época que é um pouco problemática, porque você nem é jovem o bastante para se achar jovem e para se adaptar ao mundo dos jovens, e você nem é velho o bastante para ter a experiência de uma pessoa velha. Eu acho que todos nós queremos sentir alguma coisa que já esquecemos ou rejeitamos porque não percebemos o quanto estávamos deixando para trás. Então você fica deslocado dos 30 aos 40. E o filme é exatamente isso. Tem a geração mais jovem que ele e a geração mais velha que ele. E ele e o Josh tentando encontrar onde eu me adapto dentro desse universo, né? Eu brigo com a geração mais velha e idolatro a geração mais jovem, assim, de algumas coisas, não sei, assim, eu achei bem legal isso. O que eu ia dizer é que também essa busca que eles fazem, porque eles vão entrando em todas as camadas do casal jovem, né? Eles não têm limites para entrar nessas camadas. Então, assim, os jovens, o casal jovem não entra dentro da camada deles, mas eles tentam entrar na camada dos jovens e assim, absorver tudo que eles têm para dar. E, assim, é interessante também porque essa questão da idade mexe muito com as mulheres, né? Mas mexe muito mais com os homens, porque os homens, você vê que muitos homens nessa idade não crescem, e eles querem buscar mulheres mais jovens exatamente para eles se sentirem jovens. Assim, e o filme tem e aqui eu vou pegar um trecho bem pessoal para fazer um relato. Teve uma época no começo da pandemia, né, em que eu e a dona Alessandriel, a gente se tornou amigo de uma galera que era mais jovem do que a gente. E a gente se viu muito no filme, assim, muito mesmo, né? E aí o que foi que aconteceu? A gente ia para as festas que eles faziam, a gente ia lá para os encontros, sempre estava lá todo sábado. E aconteceu uma problemática de que a gente foi para uma festa e todo mundo ficou olhando pra gente meio estranho, né, assim. E eu e a dona Alessandra, a gente se sentiu deslocado, literalmente totalmente deslocado, né? A gente se sentiu, a gente é velho, a gente está num canto que a gente não está sendo mais visto. A primeira coisa que passa na cabeça, e é uma coisa muito da nossa cabeça, é pensar, cara, essas pessoas estão olhando pra gente dizendo, o que é que esses velhos estão fazendo aqui? Só tem jovem. Literalmente só tinha jovem, tinha 20 e tantos anos, 28, 27, e a gente, casal de 40 no meio daquela galera. E a gente percebeu, né, assim, a gente tomou esse choque de realidade no momento, a gente sentou e a gente se afastou. E quando a gente assistiu esse filme, assim, foi incrível, porque a gente literalmente se viu, assim, a gente viu um trecho de uma história da gente que aconteceu, não está com 2 anos, 3 anos no máximo, né, dentro do filme, né, aonde a gente se coloca, né. E assim, eu sempre penso que não tem esse local de, você é velho demais para estar em determinado lugar, ou você é jovem demais. Você só tá, a vida é você estar lá, né. Mas acontece esse choque de realidade. O filme pegou muito a gente nesse ponto, assim, muito mesmo. Quando eu vi a Cornélia tentando ir para uma aula de hip hop e depois ela chegando em casa e ouvindo hip hop, eu digo, cara, é muito a gente. E o final, assim, que a gente não vai marcar o tempo do spoiler, me pegou como artista, de verdade, assim, de um jeito muito foda, né? Tanto que terminou e eu disse, é você, o filme te representa. E ele disse, não sou eu. E é triste esse final, eu não gostei do final e... eu não gostei do final. Assim, eu não exatamente gostei porque o final... Não é porque o final é ruim. Porque o final não entrega aquilo que ele gostaria. Queria que fosse. Entendeu? Então, assim, é um filme que a gente indica muito, sim. Eu não indico só para casais, eu indico para todo tipo de gente que quer ver algo diferente, né? O filme é bem diferente. Então a gente indica, e aqui a gente vai acabar essa parte, né? Pra gente falar dos spoilers, do final. Quem ficou até aqui, então, obrigada, gente, por assistir até aqui. E é isso. Então, até a próxima, pra você que fica até aqui. Valeu! Vamos continuar! Olha só.
E aqui a gente vai discutir, na verdade, conversar um pouco sobre o final, né? O final do filme é necessário a gente conversar, porque o final é a coisa que mais pega dentro do filme, né? O que acontece? O Josh, né, enquanto ele se torna amigo do Jamie, né, ele acaba percebendo que o Jamie se tornou amigo dele por interesse, né? Na verdade, ele queria a equipe do Josh, tanto que ele pega a equipe do Josh, o editor do Josh, para trabalhar para ele, né? Ele faz amizade com o sogro dele. Aprender com ele também. Ele faz amizade com o sogro do Josh, porque o sogro do Josh era amigo de pessoas que podiam financiar um documentário, e o Jamie tinha uma pretensão de lançar um documentário, né? E aí ele vai meio que, eu sou teu amigo, mas na verdade eu tenho um interesse por trás para fazer o meu próprio filme. E o Jamie, em pouco tempo, ele ainda como estudante do Josh, o Josh é professor de cinema da parte do documentário, né? Ele acaba realizando um documentário, enquanto o Josh está preso nesse documentário há 8 longos anos. O filme dele tem 7 horas. Ele tem a parte criativa dele, ele ainda tem coisa para gravar, ainda tira, bota, e ele nunca conclui. Se torna praticamente uma lenda sobre esse documentário dele que nunca chega ao fim. E ele esqueceu de dizer que ele é professor, né? Ele é professor. E aí o que é que acontece? Chega no final, antes do final, na verdade, o Jamie realiza o primeiro filme, ganha festival, o filme começa a rodar para o festival e ele já tem um patrocínio para lançar um outro. E aí, durante a cerimônia do sogro dele, que o sogro dele vai receber uma homenagem, o Josh quer desmascarar o Jamie para mostrar que o Jamie, na verdade, só usou ele para fazer o documentário, né? E aí vai aquela cena dele juntar as peças e dizer, meu Deus, o cara, na verdade, eu fui usado só para ele lançar o documentário dele, ele é o grande vilão. E aí ele chega no documentário, ele fala a verdade na cara do Jamie, na frente dos convidados e da esposa, e ele tem o grande baque do tipo, e o que é que tem? E o Josh diz, como assim o que é que tem? E ele me usou. Sim, mas ele te usou, mas ele lançou um produto que é incrível. O documentário dele realmente é muito bom e a gente está analisando ele como profissional. E o trabalho dele é excelente. E ele está ganhando, abrindo porta por isso. E aí o Jimmy fica, não, mas ele, não importa quais os meios que ele utilizou. O importante é que o produto final fala por si só. E é muito bom. E aí o Jimmy volta, sai do salão assim, triste. Poxa, eu achei que eu ia chegar lá como um paladino, ia desmascarar tudo, ia conseguir fazer justiça. E na verdade o mundo não é sobre justiça, é sobre fazer as coisas e as coisas darem certo, né? E aí pra mim pegou muito o pessoal, porque ano passado aconteceu uma situação muito, né? Relativamente semelhante, né? Na verdade já aconteceu muito, deu ajudar pessoas a conseguir meio para se firmar profissionalmente e depois eu tomar esse choque de realidade que eu fui só uma ferramenta e não uma amizade, né? Ano passado aconteceu de eu querer ser um paladino de uma situação de trabalho que eu me afastei porque era extremamente tóxica, né? E de eu tentar no meio do audiovisual de querer fazer justiça para resolver uma situação e depois eu olhar e dizer, não vai valer a pena. Não importa o que eu estou fazendo, eu não sou paladino de nada, né? As coisas só acontecem. Se ele fizer um produto bom, ele vai ganhar os louros. Se ele fizer um produto ruim, o mundo, o universo faz justiça sozinho. Então eu não posso ser o paladino. E um outro ponto do filme, que aí é onde mais pesou para mim, é o fato do documentário do Josh. O Josh está trabalhando no documentário há 8 anos, como já foi falado várias vezes aqui. Eu tenho um projeto que já tem mais de 12 anos, né? Um produto que eu quero contar uma história sobre os meus personagens. Em 2020 eu tentei fazer uma campanha no Catarse para tentar criar essa história e não rolou. E eu de novo fui tentar fazer ano passado, não rolou. E esse ano eu vou de novo, pela 4ª, 5ª, 6ª vez, tentar de novo lançar esse produto. Esse produto eu contei uma parte dele, assim, apresentei alguns personagens de forma aleatória lá atrás, né? No início da internet, quando a internet ainda estava caminhando no Brasil. E a minha meta é que eu consiga realizar esse produto, que é o Urubutrix. E teve algumas mudanças que eu sou muito que nem o Josh. Não quero mudar, tem que ser assim, né?
E é uma coisa que eu pretendo fazer como um meu legado artístico. No final, o Josh abriu mão do documentário. Ele disse: não importa se eu concluí o meu documentário ou não. O que é importante é a jornada que eu fiz para chegar até aqui. E foi aí o final que eu não gostei, porque para mim importa bastante finalizar a obra, sabe? Porque se você tem um objetivo, você vai mesmo sem perna. E a dona Alessandra até tentou me convencer e dizer: não, mas Fernando, é o processo, é o como você se descobre, as experiências. Eu não concordo, assim, eu realmente não gostei do final. Eu queria que ele tivesse feito. E eu até entendo o motivo do final dele ter não desistido, dele ter só abrido mão, sabe? Mas pra mim não rola. O ponto do filme que ele fala isso é quando a mulher dele é louca para ter um filho, né? Ela começa a ter essa vontade de ter um filho, que ela já tinha tido outros abortos. E aí ela disse: vamos adotar um filho. E no final ela está no aeroporto com ele. Eles vão se negar a pegar uma criança. E dá a ideia, né, de que ele realmente não produziu esse filme. Porque a ideia, no final, quando ele olha para uma criança, que está sentada, e aí ele olha para a criança e diz, e a criança está no celular, olhando o celular. Então dá a ideia, que eu peguei essa ideia, é de que ele começou a ter outra visão de sonho, né? O sonho dele saiu daquele projeto que ele tinha de 8 anos e passou para um novo projeto, mas dá a ideia de que aquele projeto antigo se foi. Né? E de aceitar a própria idade também, né? De aceitar a idade dele, as limitações dele. As limitações dele. Porque o final, assim, é muito foda. E eu imagino a situação de você ensinar alguém para uma pessoa, algo para uma pessoa. De achar que é sua amiga, né? E aí, o final ainda é pior, porque ele abre o jornal e vê que o cara está concorrendo a um prêmio internacional com um documentário. E ele. E ele não saiu. Não saiu do canto. O projeto dele não saiu do canto, né? Assim, é um pouco frustrante, né? Eu estou falando como ser humano, tá bom? Você fica, porra, que foda. Eu ralei tanto, eu tento fazer as coisas e o meu não engata. E aí vem um cara que 2, 3 piscar de olho. E a realidade, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente já tem o nosso canal. Há 4 anos. Nosso canal já tem 4 anos, mas tem gente que começa, jovens aí que estão falando de nada, às vezes uma besteira que ele faz na internet. É um canal que só fala de lacração. Uma brincadeirazinha que ele faz. Canal que ele só diz assim: olha galera, eu tô fazendo um novo vídeo aqui pra dizer o Sonic beijou na boca do outro Sonic. Lacração. E aí ele já bomba, já no TikTok, bomba no YouTube, e já começa a ganhar dinheiro. Então assim, a gente mesmo já questionou sobre o próprio Honestia. A gente ficou, caralho, será que a gente tá tão ultrapassado e deslocado para fazer vídeo assim? Porque a ideia do Honestia era um papo. A gente não queria, tanto que não é que principalmente eu e a dona Alessandra, a gente não entenda de filme, de como é a mecânica do filme. Eu trabalho nisso há 20 e tantos anos. Mas é porque eu não queria ser colocado muito na janelinha do eu sou profissional e tal. A gente queria papear. Eu acho bacana só papear, conversar. Eu acho que é muito mais orgânico, muito mais humano, né? E aí, para fazer vídeo pro YouTube, tem as fórmulas. E fala rápido, porque a atenção, né? Eu não consigo entender aonde foi o momento em que o ser humano deixou de ser humano, porque quando você conversa com alguém na rua, você não conversa você só conversa, né? E a ideia do canal era essa, ser uma conversa, que é papear. E a gente pensa, será que a gente é tão deslocado assim? Será que o canal da gente é tão brega? Certo? Porque eu vejo um jovem bota uma musiquinha, e aí galera, lacração, e bomba. E o filme também fala disso, sobre ter autenticidade, né? É que até as edições do Ramastia eu tento colocar o mínimo de edição possível, porque eu não quero perder a forma orgânica de uma pessoa conversar, né? E aí, assim, não sei se essa é a ideia do filme também, de tipo dizer o passado morre, mas eu não quero perder o que é natural da gente, né? Uma pessoa que trabalha 20 e tantos anos e é, sei lá, formado em uma coisa, você ir para uma entrevista e dizer, não, eu tenho experiência com isso, trabalhei nessas empresas e tal. O cara olhar para você,
E aí chega uma pessoa jovem e diz, eu tenho 10 mil seguidores no Instagram. Como aconteceu em uma entrevista no qual eu participei com outros profissionais e o cara recebeu a vaga porque ele tinha 10 mil seguidores no Instagram. Né? Enfim, então é isso. É isso aqui, a gente papeou aqui, a gente queria bater esse papo, né, sobre o filme. É um filme que eu gostei muito. De nota é 10. É 10. Gostei muito do filme, é 10. Muito bem, é 10. 10. É bom. E é isso, até o nosso próximo vídeo e Tchau, gente! tchau!